Povo, no caso para vocês é boa tarde, para mim é boa noite, porque eu estou gravando esse vídeo à noite. Enfim, boa noite. A gente vai dar continuidade aos nossos assuntos e a gente está falando sobre os conflitos agrários na Amazônia, os conflitos no campo, né? Sobretudo no Pará, que é o que mais nos importa e é, infelizmente, onde esses conflitos acontecem com maior frequência, por assim dizer, né? Intensidade e tudo mais. Então a gente vai continuar dando continuidade a esse assunto e agora a gente vai falar sobre uma parte bem importante que são os atores sociais do campo na Amazônia, ou seja, são as pessoas, mas não só pessoas, pessoas e instituições, enfim, todos os que estão envolvidos nessa questão, todos os que fazem parte desse, digamos, jogo de xadrez, né, do nosso cenário agrário, e enfim, falaremos sobre eles agora. Na verdade, agora não, a gente vai falar depois da vinheta. Voltamos. Professor Fábio na área, este careca lindo que vocês estão vendo, e a gente vai falar agora sobre o que eu disse para vocês há pouco, né? Sobre esses atores. Então, sem mais delongas, vamos começar pelos poceiros. Primeiro, quem são os poceiros? Como o próprio texto já diz aqui, poceiros são agricultores que cultivam pequenos lotes, geralmente há muitos anos, mas não possuem o título de propriedade da terra. Isso é importante. Eles têm a posse da terra, mas não os documentos legais registrados em cartórios que garantem a sua propriedade. São vítimas de fazendeiros e empresas. Então, os poceiros são pessoas que, como o próprio texto que eu li para vocês disse, eles possuem a terra de fato, eles moram lá, eles vivem lá, há gerações às vezes, mas não possuem de direito. Ou seja, eles não têm documento. Direito que eu digo assim, direito legal, direito cartório registrado e tudo mais. Né? Então, a partir do momento que essas pessoas não têm documentos que comprovem que essa terra pertence a eles, mesmo que eles tenham herdado de pai, avô, enfim, essas pessoas são chamadas poceiros. E esses poceiros são as principais vítimas de fazendeiros e de outros que a gente vai ver aqui agora, que são as principais vítimas dessas pessoas, né? Em relação à retirada das suas terras. Já que essas pessoas, os poceiros, não têm documentos que comprovem isso, essas pessoas acabam, digamos, perdendo não entre aspas, perdendo para valer mesmo a posse da sua terra, porque eles acabam sendo vítimas de uns caras que a gente vai ver daqui a pouco, grileiros, tá? Grileiros, principalmente. Mas já a gente fala sobre eles. Mas o que vocês precisam saber é: poceiro é aquele que detém a posse da terra, mas não tem documentação que comprove ser dele, tá? Como, por exemplo, é o caso de pessoas que moram nas invasões, alguns ribeirinhos aqui mesmo. Se você vê várias pessoas que moram aqui no interior, no sítio, eles têm a posse da sua terra, porque herdaram do pai, do avô e tudo mais, mas documentos muitos não têm. No entanto, eles são poceiros por conta disso. Os colonos são pequenos agricultores, trabalhadores dos projetos agropecuários que muitas vezes foram trazidos para cá por incentivo do governo, ou que simplesmente migraram para a região. Ou seja, quando a gente fala de colonos, a gente fala tanto dos que já estavam aqui, quanto dos que chegaram, mais uma vez, como eu disse, motivados pela aquela forcinha que o governo federal deu, né, para que essas pessoas viessem trabalhar nos projetos de colonização agrária, nos projetos que nós trabalhamos no primeiro bimestre, né, lá nos grandes projetos. Então, colonos são esses pequenos agricultores, que assim como os poceiros, são das principais vítimas, né, dos grileiros, dos grandes empresários, dos grandes latifundiários, em certa medida até do próprio governo, mas a gente fala já sobre isso. E, bom, pequenos agricultores, tá? Pessoas que trabalham com pequenos lotes de terra e que dali tentam sobreviver. Indígenas, acho que não precisa explicar muito, os povos nativos, os povos que estavam aqui antes da chegada dos europeus, enfim, pessoas que têm a posse da terra por direito e de fato também, certo? Porque existem documentos que comprovam as reservas indígenas pertencem aos índios. No entanto, são povos que sofrem muito há muito tempo, desde que o Brasil foi invadido, né, por portugueses, por europeus, e de lá para cá o sofrimento dos indígenas não parou em momento algum. Até hoje essas terras são invadidas por madeireiros, por grileiros, por garimpeiros e por toda sorte de pessoas que têm a ganância acima de qualquer coisa e querem lucrar, mesmo que isso signifique o extermínio de povos inteiros.
Para quem tem curiosidade, é só acompanhar um pouquinho os jornais e vocês vão ver que está sendo uma treta gigantesca envolvendo algumas reservas indígenas aqui mesmo no Pará, né? Entre garimpeiros e até com, como é que eu posso dizer, com uma certa, não sei se proteção, o Ministério do Meio Ambiente talvez seja, enfim, o Ministério do Meio Ambiente não fez muita coisa. Também o que esperar do Ricardo Salles, né? Grileiros, esse aqui é o seguinte, olha, são agentes de grandes proprietários de terra que se apropriam ilegalmente de extensas porções de terra, mediante a falsificação de títulos de propriedade, com a ajuda de capangas e jagunços, expulsam poceiros índios das terras. As terras griladas passam ao controle dos novos proprietários. Vamos voltar aqui rapidão. A vida de um grilo. Os fazendeiros antigamente faziam documento falso, punham na gaveta junto com os grilos e a convivência do grilos e papel dentro da gaveta dava cor amarelada para o papel. Não só isso, o papel além de ficar amarelado, ele ficava ali roído pelo grilo, ficava com mancha de cocô, enfim, ficava um aspecto de bem envelhecido. De posse desse documento falso, o grileiro iria junto com capanga, junto com assassinos de aluguéis, pistoleiros, às vezes até com a ajuda da polícia, e ia lá com o poceiro e com o indígena e tomava posse da terra do poceiro do indígena, dizendo, olha, eu tenho um documento que aqui prova que essa terra é minha. O documento, é claro, estava datado de uma data muito antiga, até para condizer, né, para combinar com a, digamos, velhice do papel, e por conta disso, de posse desse documento falso, e é claro, dos seguranças armados até os dentes, esses poceiros indígenas muitas vezes são expulsos dessas terras, e aí, de posse desse documento, o grileiro vai até os cartórios e registra legalmente, de forma ilegal, claro, né? É contraditório, legalmente, ilegal, tipo, ele faz um registro legal utilizando um documento ilegal, mas que depois de ter o carimbo do cartório e o registro, passa a ser um documento legal. Tá? Então, essa é a ação dos grileiros. Os grileiros são esses falsificadores de documentos que retiram a posse da terra dos pequenos proprietários, colonos indígenas, e mediante documentos falsos e à força. Empresários representam o colonizador moderno, atuando em áreas como agropecuária, mineração e exploração madeireira, geralmente financiados com recursos dos bancos oficiais. Galera, assim, quando eu digo aqui colonizador moderno, é o seguinte, se a gente for parar para pensar, o colonizador, o europeu, o português, o espanhol, que chegou aqui há centenas de anos, o que esses colonizadores queriam? Explorar nossa riqueza. E o que eles fizeram? Exploraram nossa riqueza. A que custo? A morte e a destruição de boa parte da nossa fauna, flora e até dos próprios indígenas. O colonizador moderno, o que ele quer? Explorar nossas riquezas. O que ele faz? Ele explora nossas riquezas. A que custo? A custo da destruição da fauna, da flora e dos povos tradicionais, dos povos indígenas. Então, se for parar para pensar, o colonizador moderno, ele só tem de um moderno, tipo, os métodos que ele utiliza. Porque agora ele não se vale apenas da força bruta. Ele faz isso também, e muito bem feito, aliás, ele mata, ele explora, ele queima, ele destrói. Mas ele também conta agora com a própria, de certa forma, ajuda dos governos, porque ele utiliza para isso a ajuda de bancos oficiais. Quando eu digo bancos oficiais, eu quero falar de bancos do governo. Fala de BASA, Banco do Brasil, Caixa Econômica, bancos que pertencem ao governo. Então, de certa forma, são ajudas do governo, para que esses caras façam todo esse show de horrores que a gente tem visto aqui na nossa região, no nosso país já há, infelizmente, muito tempo. Então, esses empresários, eles basicamente eles querem sugar tudo que eles podem, tudo que eles puderem de riqueza e deixar para a gente apenas aquilo que não interessar a eles. Isso deixa para a gente os que sobrarem vivos, claro, né? E para isso, esses empresários contam com a ajuda dos jagunços. São homens armados contratados por grileiros, empresários ou empreiteiros para patrulhar essas terras e expulsar poceiros indígenas. Ou seja, os jagunços são os capangas, são os que vão fazer o trabalho sujo. São aqueles que vão lá ostentando armas e certa proteção da polícia, de certa forma, vão fazer o trabalho sujo de ameaçar e, se for preciso, matar. Os empreiteiros, pessoas que contratam os trabalhadores para as grandes fazendas, são chamados também de gatos ou intermediários. Funciona assim, cara. Um grande fazendeiro, um grande empresário, se ele for diretamente contratar os trabalhadores, que muitas vezes trabalham em regime de escravidão,
ou semi-escravidão. Se ele for diretamente contratar, existe um vínculo entre o fazendeiro e o empresário, e quando a polícia chegar, se ela chegar, e se ela fizer o trabalho dela. E quando eu digo isso, gente, eu não estou falando que a polícia é culpada, não. A polícia, ela tenta fazer muito do seu trabalho, só que assim, ela não recebe por parte de governo, digamos, os devidos insumos, as devidas condições para que ela possa fazer o seu trabalho. É claro que existem corruptos na polícia, claro que existe, mas é uma minoria. A maioria é de pessoas honestas que tentam fazer o seu melhor, mas não conseguem encontrar o apoio necessário no governo. Eu falo de policiais, falo de agentes do IBAMA, falo de agente da Delegacia do Trabalho, enfim, o pessoal da FUNAI, do INCRA, tá cheio de gente querendo fazer o seu trabalho de direito, mas essas pessoas não podem fazer milagres, elas precisam de um apoio que muitas vezes não vem. Então, esses jagunços, desculpe, o empreiteiro, o gato, né? Ele é o cara que vai fazer esse meio campo, ele vai fazer com que o empresário aqui possa contratar o trabalhador aqui e esse gato ele vai estar aqui no meio, ele vai estar fazendo essa ligação, tá? Por que isso? Porque se por acaso der merda, a polícia chegou, prendeu, debatida, olha, vamos fechar isso aqui porque trabalho de escravo não pode, o fazendeiro vai dizer, não tenho nada com isso. Quem contratou eles foi o rapaz ali, o gato. Eu pedi para ele contratar, chamei ele, falei para ele como eu queria, disse quanto eu ia pagar. Se ele enganou os trabalhadores, já é com ele. Claro que isso é papo furado. O fazendeiro sabe muito bem o que o gato vai fazer. No entanto, isso é uma manobra. Por quê? Porque esse gato vai ser preso, só que a fiança dele vai ser paga pelo fazendeiro. Esse gato vai ter um advogado pago pelo fazendeiro. Então perceba que na verdade é só uma espécie de estratégia, é um estratagema utilizado para que, no final das contas, a responsabilidade não caia sobre as costas do fazendeiro, né? Só que, claro, os fiscais da Delegacia Regional do Trabalho sabem disso e as coisas têm mudado. Num ritmo muito lento ainda, a gente precisa de muito mais, digamos, melhorias nesse sentido, né? Mas as coisas já estão devagar melhorando. Os peões, coitados, são os trabalhadores rurais, né? Que são recrutados pelo gato. Muitos deles trabalham em regime de escravidão, de semi-escravidão, presos por dívidas que eles não contraíram e são dívidas que são impagáveis, certo? Porque há uma supervalorização dessa dívida, há um superfaturamento, desculpe, não supervalorização, superfaturamento dessa dívida, de modo que, por mais que eles trabalhem, que eles se esforcem, que eles quase que literalmente, e às vezes até literalmente, se matam de trabalhar, essa dívida nunca é paga. E o que é pior, se um trabalhador morreu, às vezes, já aconteceu, de um irmão, de alguém na família, um amigo, até assumir essa dívida e ficar e virar, digamos, uma espécie de escravo no lugar daquele que morreu. É triste, é lamentável, mas isso infelizmente acontece muito no nosso estado. Nosso estado é o campeão de trabalho escravo no Brasil e é um recorde triste, mas é realidade. Tem mudado? Tem, mas num ritmo muito lento ainda. Latifundiários são os grandes fazendeiros, aqueles que possuem enormes extensões de terra, aqueles caras que, cara, como eu disse na sala de aula para alguns, né, tem fazendas aqui no Pará que passam tipo de 2, 3 municípios. Não é que elas estejam, não é que 2 municípios ou 3 estejam dentro da fazenda, claro que não. Senão nem é um município, é só um fazendão, mas tem fazendas que elas passam por dentro de 3 municípios, para vocês terem uma ideia de quão gigantescas elas são. E nessas fazendas tem trabalho de escravo, nessas fazendas tem uma série de infrações em relação tanto ao Código Florestal, ao IBAMA, ao INCRA, todas que vocês possam imaginar. E por que essas pessoas não são pegas? Por que elas não são presas? Por que essas fazendas não são fechadas? Porque essas fazendas, em muitos casos, ou elas pertencem a políticos, ou elas pertencem a pessoas que patrocinam, que bancam, que têm ligações com políticos, o que torna essas pessoas praticamente acima da lei. A lei não vale para eles, porque essas pessoas têm um histórico de impunidade tão grande que a impressão que a gente tem é isso, né? A lei vale para quem não tem dinheiro. Se você é rico, a lei para você é outra, né? Ou talvez ela nem exista, você faz a sua lei. Os povos da floresta são aquelas pessoas que vivem do que a floresta produz, né? Do que eles conseguem retirar da floresta. Basicamente são extrativistas, castanheiros, seringueiros, mulheres quebradeiras de coco de babaçu e demais trabalhadores que se ocupam das atividades extrativistas relacionadas ao setor primário. Em geral não possuem a propriedade da terra. Eles também são, de certa forma,
poceiros. A diferença deles talvez é que eles não plantam, né? A maioria deles colhe, faz coleta. É por isso que eles são extrativistas. Então, de modo geral, ribeirinhos, comunidades quilombolas, são pessoas que vivem, como eu disse, do que a floresta produz e dá a eles. E essas pessoas também são alvos, tanto dos grileiros quanto dos jagunços, enfim, desses criminosos que se utilizam da morosidade da nossa justiça e da ausência de punição devida para fazer o que eles fazem. Pistoleiros, capangas contratados para amedrontar, matar pessoas e ameaçam os interesses dos grandes, que ameaçam os interesses dos proprietários de terra. São os caras que vão fazer o serviço de matar certas lideranças indígenas, lideranças quilombolas, lideranças de comunidades rurais, pessoas que ousam lutar contra esse sistema de exploração e de crimes cometidos no campo, costumam ser alvos desses pistoleiros. Então, esses pistoleiros são os que vão fazer o serviço de execução dessas pessoas, né? O caso do Chico Mendes, da Dorothy Stang e de outros. Infelizmente, a lista é grande de pessoas que morreram ou passaram por tentativa de assassinato por lutarem em prol dos interesses das comunidades ribeirinhas, quilombolas, rurais, de proteção da floresta, enfim, contra esses crimes, né? Essas duas charges aqui, elas são bem interessantes, em sentido de que elas mostram basicamente como é que é, né? Aqui na esquerda, TV, olha, filma só daqui para cima, né? Daqui para baixo minha imagem não fica boa. Porque são latifundiários que estão aqui. Aqui é um trabalhador do MST que está sendo pisoteado, né, por um grande fazendeiro, e isso mostra que a TV, em muitos casos, ela acaba meio que mostrando uma imagem errada, uma imagem equivocada, porque ela coloca às vezes o fazendeiro como latifundiário, né, como um mocinho, e aqueles trabalhadores rurais como... Eu cuspi agora, meu Deus, não sei se saiu no vídeo. Coloca os trabalhadores rurais como criminosos que estão invadindo terra. Na verdade, não é nada disso, passa longe de ser isso. No vídeo passado, se eu não estou enganado, eu falei até sobre reforma agrária, expliquei o que é. Então, assim, quando a gente fala desse papel da mídia, a mídia ela é muito importante e ela tem, de certa forma, feito um trabalho de apontar quem é vilão e quem é mocinho. E normalmente essa mídia ela aponta que o fazendeiro, coitado, meu Deus, ele é uma vítima. Pelo amor de Deus, né? E outra aqui, ó. Mas o senhor concorda que os sem terra precisam de pedaços de terra? Claro, debaixo da terra. E apesar de ser uma charge, muitos pensam assim. Muitos pensam assim. Certo? E a gente vê que esse cenário, como eu falei, ele tem mudado, mas num ritmo tão lento, que é como se... Aliás, se for parar para pensar nas últimas ações do governo federal, tem até piorado. Tem até piorado. Mas esse é assunto para outra aula, tá? Esse vídeo já está ficando longo. O que eu queria mostrar para vocês era esses casos aqui, mostrando os atores, as pessoas que estão envolvidas. No próximo, a gente vai falar sobre algumas dessas razões que explicam por que a presença de alguns desses personagens no espaço amazônico estão tão... Além, deixa eu falar sobre isso daqui, depois eu falo sobre isso aqui embaixo, né? Eu não sei nem quanto tempo de vídeo tem, mas vamos lá, vai ser rápido. Várias razões explicam a presença de alguns desses personagens no espaço amazônico. Vejamos algumas delas. Tensões sociais em outras regiões, principalmente no Nordeste, ou seja, problemas que começaram em outras regiões acabaram sendo trazidos para cá, porque a Amazônia era e ainda é uma área de expansão de fronteira, ou seja, uma área que passa a ser alvo dessa ocupação, já que no Nordeste, no Sudeste e no Centro-Oeste já está bem ocupado, bem cheio, né? Essas pessoas precisam ocupar novas áreas e a Amazônia é a última dessas áreas no Brasil, a última fronteira a ser explorada. Então, os conflitos que aconteciam por conta de posse de terra, briga pela posse da terra em outras regiões, de certa forma foram importados para cá, porque os mesmos que brigavam lá vieram brigar aqui também pelos mesmos motivos, tá? A descoberta de jazidas de minerais no subsolo amazônico também atiçou essa cobiça, porque agora tu tens várias empresas mineradoras do mundo inteiro brigando para explorar a reserva mineral, que é gigantesca aqui. Só que você tem uma região que já é ocupada por outros povos e que, obviamente, vai gerar conflito, porque numa área de exploração você já tem centenas de famílias morando, a mineradora não quer nem saber, ela quer saber do dinheiro dela. Então, se você tem disputa por um lugar, por um espaço, automaticamente
tem sangue, tem morte, tem vidas sendo perdidas. A necessidade de expandir a produção agrícola, porque o Centro-Oeste já está meio que, entre aspas, cheio de plantações, sobretudo de soja. Há a necessidade cada vez maior de exportar essa soja, né, principalmente para a China, mas para outros países também. E se o Centro-Oeste já está cheio, o Nordeste, o Sudeste e o Sul também, vai plantar onde? Na Amazônia. Vai criar gado aonde? Na Amazônia. E como eu repeti, como eu já disse antes, esse espaço já estava ocupado e, obviamente, por conta disso, vai ocupar a Amazônia. E, mais uma vez, briga pelos mesmos motivos que eu já citei antes. E, por fim, a necessidade do governo de garantir a soberania no espaço nacional através da ocupação da região e de sua integração. Aquele papo de integrar para não entregar, sabe? A Amazônia não pode ser perdida, o risco dos comunistas invadirem, toda aquela conversa que nós sabemos que nunca existiu, essa ameaça. No entanto, em nome dessa, digamos, garantia da soberania nacional em relação à Amazônia, ou seja, a garantia de que o Brasil iria mandar na Amazônia e que, para isso, a Amazônia precisava se integrar ao Brasil, né? Veio o lance das estradas, que nós já falamos, né? O governo federal impôs a sua marca aqui, digamos, convocando uma espécie de quase alistamento de pessoas de outras regiões, empresas, de todo mundo, literalmente, para vir para a Amazônia, dizendo que era uma terra desocupada, terra ociosa, um vazio demográfico, por isso o lance do terra sem homens para homens sem terra, né? Só que, mais uma vez, a Amazônia não era um vazio demográfico, era um espaço ocupado e, obviamente, que se você traz pessoas para ocupar um espaço que já é ocupado, a tensão se instala, né? O conflito e, invariavelmente, e infelizmente, mais morte, mais violência, mais destruição. Então, basicamente, essas são algumas das razões que fizeram com que esses atores surgissem aqui. Alguns já estavam por aqui, ganharam de tamanho ou perderam, mas enfim, de modo geral, esses são os principais motivos, beleza? Bom, encerrando por aqui, teremos uma pequenina atividade daqui a pouco, então aguarde e, bem, é isso. Beijinho, tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not